Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. Eu estou aqui com meu copo de Toy Story 5, que eu fui assistir ontem. Peguei o da Jessie, porque claramente ela é a protagonista deste filme. Vim aqui falar com vocês essa semana sobre um questionamento, uma coisa que ficou martelando na minha cabeça depois que eu assisti o filme. Né? Entre todos os outros pontos, tem várias coisas que o filme aborda, mas este foi um dos que eu fiquei mais pensativa e aí eu queria muito saber o que vocês também pensam a respeito e por isso eu vou compartilhar meus pensamentos aqui com vocês. E queria também deixar uma pergunta, acho que para começar, né, com essa pergunta. Você aí tá tentando fazer novos amigos e tá tendo muita dificuldade? Olha, antes da gente começar a falar sobre isso, se você chegou aqui agora, está me vendo e me ouvindo pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. Eu sou a Erika e eu estou semanalmente aqui trazendo os meus pensamentos, compartilhando com vocês, para que vocês também compartilhem comigo e a gente converse sobre os assuntos e as coisas que ficaram na minha cabeça nessa semana. E aí eu já peço para você deixar o like, porque ele ajuda muito o vídeo a circular. E aí para você não esquecer, já deixa o like agora no comecinho, tá? Que ajuda demais mesmo. E também se inscreve e ativa o sininho para saber sempre que eu postar um vídeo novo. Se você está pelo Spotify, muitíssimo obrigado por estar aqui. Segue o podcast também, que ajuda demais ele a circular. E comenta aqui que o Spotify também tem comentários. Você pode também compartilhar comigo seus pensamentos por aqui, tá bom? Este filme, especificamente, este Toy Story 5, ele fala, basicamente, né, sobre os eletrônicos. Tanto que aqui no copo a gente tem os eletrônicos todos, a Lilypad, né, que acho que é a que a gente mais conhece, e aqui tem o Woody, enfim. E aí, então, toda a história ronda, né, e trata este novo momento, este novo jeito das crianças brincarem e também de se relacionarem entre si, que envolve a tecnologia, né? Então, como a franquia toda fala, né, a partir da ótica de brinquedos, então é óbvio que mostra como essa mudança está afetando os brinquedos em si, né? Enfim, faz a gente pensar sobre isso, mas também uma coisa que eu fiquei pensando demais é que assim, neste filme, né, a partir de agora, na verdade, desde o 4, a gente tá acompanhando a Bonnie, que é a menininha que ficou ali com os brinquedos do Andy, né, quando o Andy foi pra faculdade. E neste filme, a Bonnie tá um pouquinho maior, mas ela, enfim, ela continua sendo, né, porque ela já era no outro filme, ela continua sendo uma criança bastante tímida. Então a Bonnie é aquela criança que se esconde atrás dos pais quando alguém fala com ela. E, enfim, ela é muito gentil, muito dócil, mas ela tem, além dessa timidez, ela de repente se sente também um pouco desencaixada, talvez, porque ela ainda brinca com brinquedos e ela ainda usa a imaginação, enquanto as crianças estão brincando com, né, a Lilypad, enfim, em chats, em grupos, né, interagindo de outras formas virtuais e não mais brincando ali com os brinquedos e tal, como ela ainda faz, e como acho que nós aqui, crianças millennials principalmente, mas talvez um pouco da geração Z também, tenha vivido, né? Que é de fato de brincar com brinquedos, né? Aquele ritual de receber amigos em casa para brincar, né? E, enfim, com isso, com esses dois fatores, ela, além de ter dificuldade, então, de interagir e fazer novas amizades, ela também não tem, de repente, muita oportunidade, porque as crianças, né, tem um certo momento ali que os brinquedos olham e eles percebem que, tipo, todas as crianças em volta da Bonnie, assim, que moram próximo, né, digo, estão brincando numa Lilypad. Então, estão ali com a cara enfornada numa Lilypad, né, em algo eletrônico, e não estão, então, interagindo, elas não estão nem fora de casa, então. E aí, percebem essa diferença, né, que a Bonnie já tem, mas principalmente percebem que, assim, precisam, né, tentar achar um jeito de ajudá-la a fazer amizades. E aí tem uma hora, tem um momento que é super bonitinho, super fofo, mas dá uma dó, assim, sabe, dela, em que ela vai chamar dois vizinhos, assim, para brincar, e eles dão risada dela, assim, e entram pra casa, né? Provavelmente estranhando, porque ela tá brincando com brinquedos, sei lá, eles simplesmente
meio que riem dela, ignoram ela e entram, né? E aí, tadinha, ela fica toda desolada. Aí ela entra em casa, vai até os pais dela, e aí ela pergunta, né? Tipo, por que que eu não. Assim, por que que ninguém quer ser meu amigo? E aí, cara, além da dó que dá, né, claramente, tipo, a gente também consegue, já adultos, né? Consegue talvez entender ali também um pouco de, tá, puxa, se sou eu na posição dos pais ali, né? Que eu faria? Porque, cara, deve ser muito doloroso você perceber que de repente seu filho se sente, né, sei lá, desencaixado, né, ou enfim, rejeitado, ou qualquer palavra que a gente possa usar nesse sentido. E, tipo, o que você consegue fazer em relação a isso, né? Então, enfim. Além de pensar sobre isso, eu também fiquei pensando assim, que realmente, em muitos momentos da vida, né, é muito difícil fazer amizades, assim, é muito difícil fazer novos amigos, principalmente. E aí, até abrindo um pouco mais a visão e o pensamento para um pouco mais da minha realidade, né? E aí, trazendo para um contexto mais adulto, mas sei lá, de repente você que está me ouvindo, se tá começando algo, tipo, ah, vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, vou começar a faculdade, ou tô terminando a faculdade, enfim. Qualquer situação dessa também traz, de repente, um desafio relacionado a você fazer amigos, né? Conseguir se enturmar e a se integrar e tal. Mas falando da minha realidade, especificamente, né, para eu dar meu pensamento, da minha ótica aqui, eu venho buscando fazer novos amigos, principalmente desde o meu divórcio, que já tem uns 4 anos. Isso porque, assim, né, de forma geral, quando a gente se divorcia, acho que a gente percebe também que muito do nosso ciclo social, das pessoas mais próximas, dos amigos, acabam, de certa forma, sendo amigos em comum, rondando muito a relação. E assim, não é que necessariamente essas amizades não possam se manter, mas eu acredito que ainda assim, você, se quiser, né? Novos horizontes, abrir, expandir, sabe? As suas possibilidades, viver outras coisas, você possivelmente vai se ver nessa necessidade de fazer novos amigos, né? E também porque, assim, na época, eu tinha alguns amigos casados e com família, com filhos e tal. E eu ali divorciada, precisando começar e recomeçar uma vida de solteira, então precisando conhecer pessoas, precisando fazer coisas, né, de solteiros, enfim, com agendas diferentes. Então eu também precisava buscar esse tipo de relação de pessoas, né? No meu caso, como eu não estudo mais, assim, não faço faculdade, então eu não faço mais um curso longo, já tem algum tempo, né? Tenho feito cursos mais pontuais. Basicamente, eu precisei começar a olhar para os lugares onde eu poderia conhecer pessoas e fazer novos amigos, né? Então, acho que o principal acaba sendo o trabalho, porque é onde eu mais passo tempo, né? Além da minha casa hoje em dia. E assim, nesses 4 anos eu também mudei de emprego 4 vezes. Então, tipo, eu precisei entrar em lugares novos, conhecer pessoas novas, começar a entender como elas eram, e, enfim, talvez tentar estreitar laços para amizades, no mínimo 4 vezes, em 4 lugares diferentes. Isso por si só já é desafiador, porque, como eu falei, assim, sempre que você vai começar algo novo em algum lugar e com pessoas novas, você já vai ter o desafio de se encaixar, né? De se encaixar, de pertencer, de conseguir minimamente se relacionar bem e tudo mais. Mas aí, quando você olha com o olhar para além do trabalho, ou seja, para além disso, fazer amizades, trazer pessoas para o seu convívio, para o seu cotidiano, né? Para a sua intimidade, isso é ainda mais difícil, ao menos na minha visão, tem sido ainda mais difícil, né? E aí, o que é que eu fiquei pensando de tudo isso, né? Que, assim, eu não me considero uma pessoa tímida, não acho que timidez seria de fato um ponto meu, mas eu sei que eu sou uma pessoa bastante introspectiva, então, introvertida, vai. Vamos usar essa palavra que eu acho que é melhor. Então, o que que isso quer dizer? Que, tipo, não é que eu seja tímida no sentido de que eu prefira evitar pessoas, evitar conversas, evitar contato ou qualquer coisa do tipo. Quando eu uso a palavra introspecção,
É mais para querer dizer para vocês que eu sou uma pessoa que sou mais na minha. Então, assim, eu vou ser aquela pessoa que, assim, eu vou chegar, eu vou fazer meu trabalho, eu vou participar das reuniões, eu vou, enfim, estar ali, mas não necessariamente você vai me ver, enfim, conversando muito com todo mundo, na Copa trocando ideia, conhecendo todo mundo muito rápido, ou que todo mundo saiba quem eu sou. Eu acabo sendo aquela pessoa que, assim, eu vou tendo as interações que o trabalho me pede, né? E ali, entre essas interações de trabalho, eu vou encontrando, de repente, brechas, encontrando meios de conhecer um pouco mais daquela pessoa fora do que o trabalho pede. Então, por exemplo, eu leio, né? Estou lendo este ano pelo menos um livro por mês. E aí eu tava lendo muitos thrillers, né? Num belo dia, eu levei um desses livros comigo para ler no caminho, então eu cheguei com ele e deixei ele na minha mesa. E aí uma pessoa do meu trabalho atual viu esse livro e falou: Nossa, eu tô lendo ele também, não sei o quê. E aí isso já se tornou um ponto pra gente conversar e ser um ponto em comum. Então agora esta pessoa é uma pessoa com quem eu falo muito sobre livros, né? A gente conversa ali sobre livros. Meu chefe também gosta muito de Harry Potter, outras pessoas lá também gostam, então é um assunto que eu consigo falar em comum. Meu chefe também tem gatos, pessoas lá têm gatos, é um outro assunto em comum, enfim. Eu consigo ter assuntos para transitar e conversar com as pessoas e me relaciono bem com elas. Mas vamos voltar para o ponto principal aqui. Eu comecei falando, né, sobre a amizade. Eu não sei se você concorda comigo, me conta aqui nos comentários. Mas a amizade, para mim, ela precisa de construção, precisa de tempo e paciência. Para mim também, basicamente, não é porque eu converso com uma pessoa sobre Harry Potter e, enfim, não é porque de repente a gente converse na Copa ou porque a gente vai embora junto conversando. Não é por isso que essa pessoa é uma amiga. Ela pode continuar sendo uma colega de trabalho, porque ainda assim as nossas interações e o que a gente troca pode ser muito pontual e muito raso, sabe? Muito superficial. Ela me conhece, mas não profundamente, entende? Não na profundidade. Eu também não a conheço na profundidade. Então, o que eu quero dizer? Que para isso se tornar uma amizade, a gente vai precisar desenvolver isso, sabe? E isso vai acontecer com o tempo, com cuidado, com atenção, com a gente ir se incluindo de fato na vida uma da outra, sabendo mais do que o superficial que a gente troca no dia a dia, né? Acho que talvez um pouco por conta da minha introspecção, então eu lido bem com a ausência da amizade. Num sentido de assim, eu não me sinto dependente disso, sabe? Assim, tipo, claro, obviamente eu gosto de trabalhar num lugar em que eu me relacione bem com as pessoas. Como eu falei, eu gosto, eu acho legal eu poder trocar uma ideia ali com alguém sobre livro, eu poder falar com o meu chefe sobre os gatos, a gente ter minimamente conversas, o ambiente ser leve, a gente dar risada, a gente brincar e tal. Eu gosto disso e isso realmente faz com que a gente se sinta bem e até um pouco pertencente, né? Ajuda nas relações e ajuda no trabalho também, né? Assim, acho que constrói laços de colaboração. Só que quando eu falo que eu lido bem com a ausência da amizade, eu lido bem com a ideia de que eu sei que saindo dali, assim como já aconteceu também de eu mudar de empresa, não necessariamente eu vou levar essas pessoas comigo para minha vida. Talvez algumas sim, talvez outras não, talvez ninguém, talvez todo mundo. Não sei, isso vai depender de muitas outras coisas, sabe? De muitos outros fatores. Mas o que eu quero dizer é que apesar de, nesse tempo, né, ao menos nesses últimos 4 anos, eu ter buscado fazer novos amigos, eu entendo que muitas vezes relações de trabalho, elas podem, de repente, se manter apenas no trabalho, né? E tudo bem. Assim como eu também tenho amigos hoje que são muito próximos de mim,
que eu conheci no trabalho. Então eu sei que isso também é possível. Só que são pessoas que, assim, eu já conheço há anos. E então foram os anos que foram tornando isso uma amizade, entende? A gente foi se tornando amigos por outros tipos de trocas, por a gente conversar de coisas bem mais difíceis e profundas, e de repente a gente tá se vendo realmente podendo contar uma pessoa com a outra, sabe? Assim, para além do trabalho. Mas, voltando ao que eu fiquei pensando, né? É muito difícil, ao menos para mim tem sido muito difícil. Acho que principalmente porque, assim, falando da amizade adulta, né? Eu já falei aqui num episódio sobre se sentir sufocado e sobre ser quem sufoca também, então não vou entrar nesse assunto, você pode ir lá assistir este vídeo. Na vida adulta é um pouco difícil a gente saber como estreitar essas relações e como é que a gente vai conseguir abrir esse espaço para que as relações se tornem amizade de fato, né? E isso por quê? Porque primeiro tem essa questão que eu falei, né, do sufoco, do tipo, que de repente, assim, se você for alguém com muita vontade de fazer amizade, então você de repente vai vir muito afoito, né? E vai se dedicar muito afoitamente e talvez até cobrar do outro uma atenção, uma interação, uma presença muito afoita, pode ser que você acabe recebendo o contrário, infelizmente, porque você pode sufocar o outro, ou o outro pode se sentir pressionado, enfim, porque a vida adulta, ela, por mais que a gente interaja, talvez todos os dias, ou como no meu caso, 3 vezes por semana, ainda assim, é num contexto que ainda assim exige muito da gente, né? Vai exigir que a gente trabalhe, que a gente participe de reuniões, que a gente entregue coisas, que a gente. Enfim, a gente tem muitas obrigações para atender. A gente tem, além disso, de repente, a nossa vida, nossos problemas em casa, as nossas responsabilidades, a nossa família, os outros amigos, os nossos compromissos, enfim, tem muita coisa para a gente dar conta. E então, a convivência, por mais que ela possa existir nessas 3 vezes por semana, por exemplo, ela ainda assim vai precisar acontecer de uma forma muito gradual e muito tranquila, sabe? Ela vai ter que acontecer de uma forma muito genuína até, para que ela não se torne, de repente, mais um peso e daí o sufoco, sabe? Que ela não se torne mais uma obrigação. Para que, na verdade, ela seja fluida e gostosa e não um lugar onde você ainda também se sinta cobrado e questionado e exigido, como nesses outros lugares e coisas, né, que eu falei. E aí, para além disso, né, como eu também falei agora, assim, eu tava pensando em, poxa, eu preciso fazer novos amigos que de repente sejam solteiros ou que pelo menos, assim, estejam numa mesma vibe que eu. E essa vibe, ela também vai mudando com o tempo, né? Então, gradualmente, a gente também acaba sentindo que vai mudando as amizades também, né? Com o tempo. Porque, assim, eu já estive num momento em que o que eu queria realmente era sair, era me divertir, era ir para bar. Então, assim, eu comecei a fazer amizades com pessoas do trabalho que saíam todo fim de semana, toda sexta-feira, que tinham sempre algum rolê, que estavam sempre com algum contato, né? Alguma coisa acontecendo, porque era o que eu queria me permitir viver naquele momento. Aí, ok, vivi bastante isso, saí bastante, participei de coisas, fui para bares, fui para shows, fui para viagens, fiz muitas coisas. Enfim, e aí agora, neste momento, eu tô num momento que assim. Também já tive em um momento assim muito mais. Acho que carente. Não sei se é essa a palavra, mas eu já estive num momento em que, assim, o que eu queria de uma amizade era que essa pessoa ela fosse muito presente. Então eu queria poder conversar com ela o tempo inteiro, eu queria poder mandar mensagem toda hora, eu queria poder mandar memes toda hora, mandar rios toda hora, tá o tempo inteiro falando com ela e tudo mais. E ali eu entendi que na atual fase, né, na fase adulta, isso é meio que pedir demais.
Eu entendi que, tipo, tudo bem, quando a gente é adolescente, criança e tal, é até mais fácil. Mas que na vida adulta, esperar isso de uma relação, principalmente de uma amizade, é um pouco mais difícil. Mas enfim, também já estive, como eu estou agora, né, num momento em que as minhas notificações estão todas desativadas. Eu mal entro no Instagram, às vezes não posto nada também, tô lá passando o rio só. E tenho tido, confesso que um pouco de preguiça de responder as pessoas. Atender ligação, então, meu Deus, eu faço de tudo para não atender uma ligação de verdade. Então, assim, eu tô num momento que, tipo, não vai ser qualquer amizade que vai entender, não vai ser qualquer pessoa que queira a minha amizade que vai entender este meu momento, né? E é isso, assim, a gente vai mudando, né? A gente vai mudando. Eu acho que ainda bem, porque eu prefiro o momento que eu tô agora, em que eu lido melhor com essa questão de conseguir conversar, de respeitar o tempo do outro, de saber também que eu também não quero responder às vezes e que eu também tô ocupada às vezes e tá tudo bem. Eu acho que eu tô melhor agora do que como eu estava antes, com essa alta necessidade de contato, sabe, o tempo todo. Ao mesmo tempo, também antes, eu era a pessoa que, assim, fazia de tudo para estar com as pessoas. Então, qualquer convite, ainda mais envolvendo comida, qualquer um, eu estaria lá, eu iria. Hoje em dia, eu já sou a pessoa que eu prefiro mais estar comigo mesma, estar sozinha, estar em casa com os meus gatos e tal. Tenho visto pouquíssimas pessoas, além das pessoas com que eu trabalho. E por escolha mesmo, sabe? Tudo isso pra dizer que, mesmo que a gente continue buscando amizades, a gente provavelmente vai mudando muito neste tempo. E aí as nossas expectativas em relação a essa amizade vai mudando um pouco também, né? E aí, qual que tem sido a minha grandíssima dificuldade? Eu acho que setar bem as expectativas sobre essas amizades, sabe? Uma coisa que tem sido engraçado é que eu tenho feito muito contato e muita amizade com pessoas mais novas do que eu, relativamente mais novas. Algumas têm tipo 20, entre 20 e 25 anos. Mesmo as que não são tão mais novas assim que eu, que já tem seus 30, 30 e pouco, ainda assim, algumas delas ainda estão passando por este processo todo de entender e de setar bem as expectativas em relação a amizades na vida adulta. Agora meio que sou eu que tô percebendo o quanto que eu consigo ou não me dedicar a essa amizade, sabe? Eu acho que antes eu era a pessoa que eu tava sempre muito entregue. E aí acho que por conta de todas essas minhas mudanças, somadas a, de repente, outras frustrações e coisas com a amizade que eu tive, eu fui me tornando, de repente, um pouco diferente em como eu me relaciono com os meus amigos, né? E também acho que muito por eu ter me sentido, estar me sentindo muito mais inteira e muito melhor em estar sozinha, com a minha companhia e tal. Isso acho que tem ajudado ainda mais a eu baixar muito essa minha urgência, sabe? Assim, eu tenho amigos, eu fiz amizades, né, nesses anos todos. Só que eu acho que antes eu tinha talvez até uma necessidade de uma urgência por muitos amigos, sabe? E agora, nesse momento atual, em que eu tô vendo cada vez menos pessoas e me dedicando cada vez menos para menos pessoas, é como se então agora eu tivesse voltado a ser mais tranquila, porque eu sempre fui, mas enfim, como eu falei, eu precisei remodelar minha vida, então eu mudei um pouco por um tempo, né? Mas eu sempre fui alguém que nunca tive tantos amigos, então eu sempre fui aquela pessoa que de repente eu não enchia um bar inteiro com amigos, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que de repente assim, eu até poderia encher uma mesa de um restaurante, mas cada vez eu tinha talvez menos pessoas nos meus aniversários, porque também eu tinha essas trocas de amizades, mas simplesmente porque, tipo, eu sempre entendi que eu era mais dos poucos e bons amigos, sabe? E eu tô voltado a estar assim. Então, por isso que cada vez menos eu tenho tido menos frequência com as pessoas. Na verdade, com muitas pessoas, né? Eu tenho tido, de repente, muita presença e frequência com as mesmas pessoas, mas são poucas. E aí, de novo, por isso que eu percebo que eu tô bem
em talvez não ter mais essa urgência grande de fazer novos amigos e ter uma grande galera e tudo mais. Bom, gente, mas é isso. Vocês me desculpem pela voz, talvez vocês tenham percebido aí, eu tô meio anasalada, minha garganta tá meio ruim. E tô com um chá aqui justamente pra ver se para de coçar, mas teve hora que eu parei aqui porque coçou pra caramba. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que eu tenha conseguido ser clara nos meus pensamentos aqui. E que vocês, enfim, tenham gostado do filme. Se vocês assistiram, me contem aqui nos comentários. Caso vocês tenham assistido, a opinião de vocês do filme também, que eu vou querer saber. Mas vamos tentar não dar spoiler aqui pro pessoal que ainda não assistiu poder ir assistir sem tomar um spoiler, tá bom? É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau.